Eu quero saudar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e versículo do 15 ao 20. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Louvando a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estar aqui junto com os irmãos nesse dia para meditarmos e aprendermos um pouco sobre os falsos profetas. Eu tenho certeza que nós vamos aprender junto hoje aqui, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Amém? Os irmãos podem sentar. Quando se fala em profeta, a gente entende que é uma pessoa que é um porta-voz de Deus, um orador, alguém que tem uma chamada para transmitir uma mensagem de Deus ao povo, aos escolhidos. Mas esses falsos profetas, que nós vamos estudar um pouco hoje aqui, são profetas que, você olhando naturalmente, ele se veste como crente, ele usa a Bíblia como crente, ele fala como crente, ele se veste como crente. Mas o versículo vai dizer aqui que eles são vestidos de ovelha, mas interiormente eles são lobos devoradores. Aparência de ovelha, mas o seu coração, a sua mente, as suas atitudes, os seus pensamentos são de lobo devorador. Mas eu creio que nesta noite aqui, eu e você somos ovelha do bom pastor. E se algo tem que ser tirado do nosso coração, não é por força, nem por violência, mas é pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é como um óleo que cura feridas. Hoje eu estou aqui com grande temor. Eu estou com uma dor, pastor Leandro, no meu estômago, na boca do estômago, que eu saí de casa pedindo para Deus misericórdia, porque a gente sabe que aqui onde a gente está hoje é um lugar santíssimo, e você que está aqui, a gente sabe que você também é um escolhido de Deus. E nós estamos aqui nos preparando para esse grande dia da volta de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 1 vai dizer assim: também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Nesse tempo, há muitos profetas, falsos profetas, doutores, que pregam bem, falam bem, mas falam a teoria da positividade, falam da teoria da prosperidade, mas não falam desse Cristo que morreu, desse Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e que Ele vai voltar outra vez. Não pregam o juízo divino. Esses falsos profetas, eles pregam aquilo que o povo quer ouvir, que massageia o seu ego, que não falam verdades daquilo que nós temos que mudar. Mas se estamos aqui na igreja, cada dia que estamos aqui, estamos aprendendo verdades que temos que praticar, que temos que mudar do nosso coração. Em Deuteronômio capítulo 18, e você pode pegar a sua Bíblia aí, que a gente grava mais lendo. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 ao 22, vai dizer assim: eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar, em seu nome eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que o falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Somente pode profetizar, somente pode falar, e somente nós podemos anunciar esta palavra que é verdadeira aqui. Se nós colocar um tio, uma vírgula, uma letra a mais nessa profecia, Deus vai requerer de nós, porque aí se mostra os falsos profetas, que pegam um versículo da Bíblia, que pegam uma passagem bíblica e fazem os seus próprios entendimentos, dizendo que Deus quer só o coração. Não, Deus quer corpo, alma e espírito. Deus não quer só o nosso coração, Deus quer o nosso entendimento. Deus quer esse corpo que é templo do Espírito Santo. Deus quer essa alma que geme com gemidos, o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis. Os falsos profetas, eles se apresentam como exclusivos. Eu sou o dono da verdade. O meu Deus responde. Os falsos profetas, você sabe a história ali de 1 Reis, capítulo 22, vai falar de Elias. E ali os falsos profetas se levantaram, fizeram holocausto. Elias diz assim: olha, vamos fazer holocausto aí. O Deus que mandar o fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Os falsos profetas ali se levantaram de manhã, ficaram todo o dia ali, se dilacerando, se cortando,
adorando seus deuses. E Elias diz assim: será que seu Deus não está dormindo? Será que seu Deus não está de férias, descansando? E Elias clama lá no monte, e Deus manda fogo do céu, e consome o holocausto, a lenha, as pedras, a água. O nosso Deus ainda responde. Em Jeremias capítulo 6, e versículo 14, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E curam a ferida da filha do meu povo, levianamente dizendo paz, paz, quando não há paz. Nós estamos vivendo, irmãos, em dias de guerra todos os dias. Não é dia de paz, é dias de guerra. Cada dia eu tenho que batalhar, pegar minha cruz e seguir o Mestre. Cada dia você tem que batalhar, pegar a tua cruz e seguir o Mestre. São dias de batalha. Tem profetas aí pregando só bonança, só esperança, só confiança. Temos que confiar, temos que ter esperança, porque nós temos um Deus. E a palavra vai dizer um Deus que trabalha por nós. Um Deus que os seus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos. Mas são dias que nós temos que trabalhar, são dias trabalhosos. E tem gente aí curando, querendo curar o nosso ego, dizendo: não te preocupa, não precisa orar, não precisa jejuar, tu vai só cantar na igreja, para que jejuar? Para cá te consagrar, Leonardo, se tu vai lá só trazer uma palavra. Para que te consagrar, irmão Joviano, se você vai só dirigir o culto? Mas são dias de guerra, que posiciona a crente nesses dias de luta, de batalha. Porque os profetas que estão dizendo aí é só bonança, não tem guerra. Esses profetas são terrenos. São dias de batalha. Dias que nós não temos forças, às vezes, para levantar, para orar. São dias de batalha, de guerra. Esses profetas, é como Jeremias 28, capítulo 28, versículo 15. Tinha ali um profeta que dizia só o que o rei queria ouvir. Dizendo: o rei, tu vai ser próspero nessa guerra, tu vai vencer a Babilônia. E Jeremias era o profeta que ninguém queria ouvir. Pregador que às vezes fala uma palavra dura, ninguém quer ouvir. É dura essa palavra. O que esse pregador está pensando? Mas o pregador não está pensando o que você está pensando. O pregador está pensando o que Deus está pensando ao nosso respeito. E Jeremias leva uma palavra dura lá. Não. Deus deu a Babilônia ao rei da Babilônia, que governe sobre as nações. Às vezes nós não queremos ouvir verdades, mas as verdades são verdades que nos livram da morte,
nos livram do laço do passarinheiro, nos livram da armadilha que o inimigo está tramando. Mas esses profetas queriam pregar, anunciar aquilo que os maiorais queriam ouvir, profetas comprados. Tem gente que se compra, dizem que todo mundo tem um valor, mas o nosso valor, irmão Itaci, ninguém paga. O nosso valor é de sangue vertido na cruz do Calvário. Xeramande, xerabá, você tem um grande valor. Tem os profetas aí que saem profetizando. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, 1 João 4:1. Amados, não criais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai os espíritos. Às vezes, quando vão profetizar, quem está recebendo a profecia não para de glorificar, não para de dar glória a Deus, não para de falar línguas estranhas, ele nem ouve a profecia. Porque quando é uma profecia de Deus, a pessoa que está recebendo a profecia, o Espírito Santo está contigo, testificando que é Deus falando contigo. Porque a profecia é algo que só você sabe o que você está pedindo, nem a tua esposa, nem teus filhos, nem o teu pai, a tua mãe. Às vezes é algo que somente você está orando e você vai num culto. Como eu fui num culto num domingo de manhã, e eu tive uma conversa com a minha filha, e tem coisas que a gente não resolve, foge. E naquele sábado de noite, antes de dormir, eu orei com a Luana, Deus fala com ela. E domingo de manhã, quando nós estávamos na consagração, Deus falou. Porque Deus é soberano. Aí a gente vê que é Deus direcionando aqui na terra a nossa vida. Esses profetas, você tem que ver se esse espírito é de Deus ou não é. Se é de Deus, a profecia se cumpre. Se não é, não se cumpre. Aí você sabe que aquele profeta não é profeta, é um falso profeta. Vem na tua casa, fala uma profecia, não se cumpre. Você fica esperando a profecia se cumprir, dizendo, Deus falou comigo, mas Deus não falou. Quem falou foi aquele profeta através do seu coração. Tem um charlatão, e está na Bíblia o charlatão, Atos capítulo 8, versículo 9 e 24, vai dizer que tinha um homem chamado Simão o Mago, que era motivado pelo amor ao dinheiro. Tem charlatões, profetas charlatões aí, que são motivados só ao dinheiro. E a gente vê aí tanta cruzada. A gente vê tanto profeta aí do Pix, da oferta online.
Eu fui candidato a vereador, e a gente anda em muitos lugares, né? E agora Deus está me trazendo a lembrança aqui. E eu entrei numa igreja, e oraram lá e pediram oferta. E a irmã pediu toda a oferta que eu tinha no meu bolso, que eu ia ser eleito. Eu dei toda a oferta, irmão. Eu queria ser eleito. Mas só que não era de Deus. Eu dei oferta e não sou eleito, né? Não fui eleito. Porque não era o que Deus queria para mim. Às vezes nós queremos ouvir aquilo que o nosso coração quer ouvir, mas será que Deus quer aquele projeto, aquele plano para a nossa vida? Ao charlatão como esse irmão mago aqui queria só dinheiro. Pedro saiu ali, eu não vou ler aqui, mas você pode ler em Atos 8, na sua casa, versículo 9 ao 24. Vai dizer que Pedro saiu ali orando e Deus foi batizando com o Espírito Santo. Simão mago era um adivinhador de pensamentos, era um semideus naquele lugar. E quando ele viu que os apóstolos colocavam a mão e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, ele pegou o ouro, a prata dele e chegou para Pedro e disse assim: me vende. E Pedro disse assim: como posso vender? Aquilo que não é meu é dom de Deus. O que é teu, viu, crente? Não tem valor, não tem como vender. Você não vai pregar como mim, eu não tenho como vender aquilo que eu prego. Você tem que trabalhar com o que você trabalha. Se eu pegar, eu me admiro do Michele, que não era crente, né? E ele vem aqui, toca o instrumento e sai tocando os hinos como fosse anos da igreja. Como é que pode? É o talento que Deus deu para ele, é um dom que Deus deu. Não é vendido. Não quer dizer que não é substituível. O que eu quero dizer aqui, que tem coisas que não se compra. A tua bênção não é comprada, é com choro, é com lágrima. A tua vitória não é comprada. Não é trazendo a tua oferta, o teu dízimo, que Deus pode, não, Ele pode te abençoar, Ele vai te abençoar. Mas tu tem que buscar. E buscar é um preço, crente. Não seja como esse Simão mago. Tem os profetas aí que são abusados, né? 1 Pedro, 2 Pedro, e muitos seguirão, 2 Pedro, do capítulo 2 e 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Tem muitos aí que vão introduzindo heresias, que vão difamando a verdade de Cristo. Aquilo que é verdade para os nossos antepassados ainda continua sendo verdade para nós. A Bíblia não mudou em nada. Quem mudou foi nós. Antigamente aqui, para ter televisão, irmãos, eu fui ter televisão depois que me casei. E quando vim de Vacaria, fiquei um tempo ali na casa da minha sogra Maria, eu comprei uma televisão, porque chegava do trabalho e ficava ali, não tinha o que fazer. E ela ficou brava comigo: mas como tu comprou televisão? Mas hoje é ela na frente da televisão. Porque hoje não é tão pecado a televisão. E não é pecado ter. O pecado é o que a gente vai ouvir e ver. Porque o que o teu ouvido ouve, o que teus olhos veem, é o que desce para o teu coração.
Tem um profeta que é o divisor, divide todo mundo. Pastor Leandro, aqui quantas pessoas, quem sabe, ele aconselha, mas as pessoas são divisoras, não são pessoas de unidade. E Judas 1, 18 e 21, Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Ele tem só um capítulo. Judas, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Os quais vos dizem que no último tempo haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Tem falso profeta aí que não tem o Espírito, viu? Ele anda sensual aí, parece crente, sensualizando, tentando atrair as pessoas, mas não tem o Espírito Santo. Suas ímpias, com as suas ímpias paixões, namora um, namora outro, termina, namora com outro, casa com um, casa com dois, casa com três, casa com quatro, troca, como se troca de casaco, faz divisão, mas oxalá que Deus nos ajude a mantermos aquilo que nós temos aprendido desde a nossa meninice, como Paulo fala para Timóteo, dizendo: Timóteo, mantém aquilo que tem aprendido da tua avó Eunice, Timóteo. Tem coisas na nossa vida que nós temos que guardar, que são tesouros. E tesouros, o ladrão quer roubar. O ladrão não rouba o que não tem valor, o ladrão quer roubar o que tem valor. E o que tem valor no nosso coração é a palavra de Deus. Tem o falso profeta aí, que é o abajulador. É lindo quando a gente prega e alguém diz: Deus falou comigo, Deus usou, mas eu tenho que saber que a palavra quem me deu foi Deus. Mas tem gente que gosta de ter abajulador, né? Cantou bem hoje. Se não falar para ele que cantou bem hoje, não canto mais na igreja, não vou mais na igreja. Ninguém me fala nada, ninguém me dá um elogio. Na igreja não é lugar de elogios. Elogios aqui é para Deus. O ego aqui é para Deus. A adoração aqui é para Deus. Pega aí sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4. E versículo 3. Paulo pensava no abajulador aqui como um coçador de ouvidos. E daí Paulo pega e escreve 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque virá tempo
em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui Paulo está dizendo assim, tem gente aí que quer ouvir só aquilo que lhe convém, só aquilo que lhe faz bem, só aquela palavra que vem ao encontro daquilo que ele quer ouvir. Eu estou numa necessidade que não se abre uma porta, eu quero que Deus abra a porta. Deus vai abrir a porta. Mas se Deus fechou a porta é porque Ele quer que você se aproxime dEle através da tua oração, da tua adoração. Eu tenho necessidade de uma cura. Deus vai te curar, mas se Deus permitiu essa enfermidade, é porque Ele quer que você se aproxime dEle com a tua adoração, com a tua oração. Há esses falsos profetas aí, que se infiltram, estão na igreja, como pele de cordeiro, e esses falsos do nosso meio, irmã Darcila, só vai sair quando Jesus voltar, porque não pode colher o trigo com joio. Se arrancar o joio, arranca o trigo junto. Mas nós que somos trigo, nós temos que saber discernir quem são os profetas de Deus que estão ao nosso lado, quem são os nossos ajudadores. E esses profetas, Deus é tão sábio que Ele deixa a receita da receita. Ele deixa antibiótico e daí dá mais um antibiótico no crente para o crente despertar. Você não está entendendo quem são os falsos profetas? Então eu vou esmiuçar para você entender. Aí Deus começa. Mateus, capítulo 7, versículo 15, versículo 16. Você não está entendendo quem é o enganador, o falso profeta? Aí Deus diz assim, ó, eu vou pegar agora, vou esmiuçar esse versículo 15, para você entender. Aí ele começa a falar, por parábola. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Não. Se é um espinheiro, é espinheiro. Se tu planta maçã, tu vai colher daquela planta maçã, tu não vai colher limão. Se tu planta laranja, tu vai colher laranja, tu não vai colher bergamota. Bergamota é outra planta. E Deus está falando assim, ó. Assim toda árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má produz maus frutos. Pelo fruto tu conhece a árvore. Xeramande, xerabá. Oxalá que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesta noite a produzir bons frutos. Bons frutos. Bons frutos. Que Ele possa tirar do nosso coração todo o mau fruto. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Da árvore boa sai bons frutos. Da árvore má vai sair mau fruto e você vai ver. Quando você vai... Eu ia numa chácara
o sítio. E lá no sítio tem um monte de hortaliças. E nós conhecemos a bergamota da planta, onde dá a melhor bergamota é aquela. E a gente ia naquela árvore, comia todas aquelas bergamotas, só ia para outra quando aquela já não tivesse mais, porque aquela dava o bom fruto, doce. Chegava aquela bergamota sem semente, doce. Aí quando tu pegava a outra, tu já sentia o amargo. Então uma árvore boa dá bom fruto. O crente bom, ele é bom na direita, irmão Renato, mas ele também é bom na esquerda. O crente bom, ele é bom até de costa. Tu olha para ele, pode estar apontando, ele nem está dando bola para o que estão falando. Ele sabe para onde ele está indo. O crente bom, ele é bom de qualquer forma, sentado ou pregando, cantando ou adorando, tocando ou não tocando, pregando ou não pregando, tendo oportunidade ou não tendo, ele é uma boa semente, é um bom fruto. Tem crente que quer só ser bom quando está na frente deste bendito microfone, mas a tua vida, crente, caminhando, tu tem que dar bom fruto, dá bom fruto, crente. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Toda árvore que dá bom fruto tem um tempo que o agricultor vai lá e ele sabe o tempo, a lua, o mês do ano, que ele vai podar aquela árvore, porque ele sabe que podando ela vai dar mais fruto. Crente, todos os dias que nós estamos na igreja, nós somos podados. Podado é aquilo que nós não queremos ouvir, temos que ouvir. É aquele pastor que nos chama no escritório, que nos chama no particular e nos fala uma verdade, a gente fica bravo, faz parte. Tem gente que já ficou bravo comigo, eu não estou nem aí porque está bravo comigo. Não importa, o que importa é se nós estamos dando bom fruto. Essa parábola que Deus dá aqui, e Paulo escreve dizendo, e Deus aqui escreve essa parábola para dizer assim, você tem que entender entre o falso profeta, você vai conhecer ele pelos frutos. Mas lá em Lucas também, Jesus escreve em Lucas capítulo 6, versículo 43 a 46, mas o 45, ele vai dizer, o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. O teu coração tem que estar bom, porque se o teu coração é bom, você tem bons tesouros aí dentro. Em Mateus 12, 33, pelos frutos conhecereis. Essa ilustração da videira, da figueira que Deus fala aqui em Lucas, ele está dizendo assim, ó, que a uva, que a figueira, ela dá o seu fruto no tempo certo, na hora certa. Nós temos um tempo de frutificar. E ele dá esse exemplo aqui dizendo assim, ó, tenha paciência, que ninguém está vendo o teu fruto, mas teu fruto vai germinar. Tenha paciência, porque a tua florzinha vai abrir e vão olhar para a flor assim, vai dizer, não vai sair fruto nenhum daí. Aí quando menos espera, esse fruto aparece, esse fruto cresce, as pessoas veem o teu fruto.
para nós dar esse fruto, Tiago 1, capítulo 1, versículo 22, vai dizer que nós temos que ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes desta palavra. Para nós dar fruto, crente, a gente tem que cumprir a palavra. A palavra é luz para o meu caminho, eu tenho que cumprir esta palavra, eu tenho que cumprir essa ordenança. Se eu tenho fruto, Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, vai dizer assim: esse relógio aqui está passando tão rápido, irmãos. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o com tal espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei. Versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Semeia na carne, vai colher na carne. Vai semeando aí, maldade, vai colher maldade, vai semeando. Nós somos livres para semear. Nós somos livres para semear. Mas a colheita é certa. Então vamos semear aquilo que é bom. Vamos produzir frutos bons. Porque o versículo 8, porque o que semeia na sua carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Nós estamos aqui semeando para ter essa vida eterna. O fruto do Espírito são reais na vida daqueles que nasceram de novo. Pois somente aqueles que nasceram de novo recebem o Espírito Santo. Quem já nasceu de novo aqui? Se você nasceu de novo, se você desceu as águas batismais, você tem o Espírito Santo de Deus, que te ajuda a você produzir frutos de arrependimento. João capítulo 3, versículo 6, vai dizer: o que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. O Espírito Santo é alguém que às vezes está a gente lá no caminho, né? E aparece uma situação embaraçosa, querendo nos tirar do prumo, da porta estreita, do caminho estreito, do caminho apertado. O Espírito Santo vem e fala com você no seu ouvido: tu é escolhido. Negue-se a si mesmo, Leonardo. Pegue a sua cruz e siga-me, Leonardo. Deixe isso para lá. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Porque o Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai nos falar os frutos do Espírito. Como é que nós conhecemos se a pessoa é de Deus ou não é? O fruto do Espírito é amor. Se a pessoa tem amor, ela está gerando o fruto do Espírito. Tem gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, está produzindo fruto do Espírito. Tem crente que não tem mais amor, e a palavra vai dizer aí: nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E como tem esfriado nas famílias, na igreja. Mas oxalá que esse fruto do Espírito possa gerar no nosso coração, germinar no nosso coração, termos paz, irmão, paz.
Eu posso chegar na minha casa hoje com todas as preocupações que eu tenho, eu durmo, que eu não escuto nenhum barulho, a Luana que tem que me acordar, tem que ter paz, tem que ter temperança, mansidão. Tem crente que é brabo, que se converteu, mas nunca tirou o facão do carro, nunca se desfez do 38, é brabo. Tu chega na vizinhança, tu pergunta onde mora o fulano e tal, o brabo mora ali. Teu testemunho vai longe, longe já te conhecem. Que crente é esse? Vão dar o fruto de mansidão. Eu posso ficar brabo, irmãos, mas eu tenho que me assegurar dentro desse casaco, para que a carne não se manifesta, porque essa carne está subjugada pelo Espírito Santo de Deus. Hebreus 12:14, fruto do Espírito, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Se tu está irado hoje, não pode olhar aquele irmão, no dia de amanhã, tu vem com paz. Se aquele irmão te fez alguma coisa num dia lá, que tu também não estava bem, né? Porque não é todos os dias que a gente está bem. Tem dias que a gente levanta com A, com C, com D. Dizem que a gente se levanta, não está bem. Eu não convivo muito com o pastor Leandro, mas eu já conheço ele quando ele não está bem. Ele é calado, mas ele fica mais calado. Quando não consegue tirar nenhuma palavra dele, eu digo que não está bem, homem. Eu não sei se ele me conhece quando eu não estou bem, mas com certeza ele conhece. Né, irmão Renato? Quando a gente não está bem, não é aquele dia. Mas a gente tem que ter paz, Alex. Tem que ter paz. O Alex trabalha... Eu já perdi os cabelos e o Alex trabalha ainda em som, né? Mas ele trabalha ali, ele sabe. Quando chega alguém aqui que quer pensar que sabe mais do que ele, mas ele sabe o som da igreja, que ele sabe como é, e a pessoa quer dizer abaixa, sobe, ele fica... Ele é um cara calmo, mas eu acho que ele diz assim, mas o que estão pensando comigo? Mas só que o fruto do Espírito Santo diz, não te acalma, Alex. Mansidão. O fruto do Espírito, Deus sempre limpa. João 15. Abra sua Bíblia aí, eu vou encerrando aqui, porque o tempo passou tão rápido aqui. Pastor Davi. Olha aí, ó, mansidão, viu? Mas eu acho que foi sem querer, né? Não foi por justo. O Brandes era tranquilo. Quem conheceu o Brandes sabe que ele era uma ótima pessoa. Para mim, o melhor pai, o meu melhor amigo, né? Senão eu não estaria aqui. Se eu estou aqui é fruto de oração. E muita oração, porque eu não queria nem ser crente. Eu queria até ser crente, mas só de banco. E daí Deus me trouxe para cá, né? Para o altar. Mas João, capítulo 15, versículo 2 ao 7. Se os irmãos quiserem acompanhar aí. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós,
se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, que está em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os seus coles e lançarão no fogo ardente. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, ele limpa a videira, viu? Às vezes ele corta ali, corta aqui, mas é para o nosso bem, para nós dar mais fruto. E se nós estamos enxertados nessa videira que é Cristo, tenha certeza que você vai dar muitos frutos ainda. Que Deus os abençoe. Que você possa meditar nessa palavra na sua casa, no seu lar. Que você possa, quem sabe, dar muitos frutos. Que você possa, com o teu fruto, alcançar muitas almas para Cristo. Porque através dos nossos frutos, nós não só alcançamos almas, como alcançamos os nossos familiares. E é através do nosso fruto. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.